A gente começa falando do Verdão, porque é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos ver qual é a nossa enquete de hoje? No ar, na tela aí para vocês. Vamos ver a nossa enquete. O Palmeiras de 2026 já mostrou que está melhor do que o 2025? Está igual? Está pior? Ou ainda é cedo para avaliar? Ah, esse Palmeiras que estava sendo tão cobrado, hein? O que 3 vitórias não fazem no futebol brasileiro, não é mesmo, Paulo Vinícius? Eu diria que o Palmeiras de 2026 está melhor do que semana passada. Ah, tá melhor. Você não acha? Semana passada... Mas semana passada goleou por 5? Mas na terça-feira passada, semana passada também. É verdade. Você perdeu o Botafogo lá em Ribeirão, com 5 meninos e 10 reservas. O negócio tava feio. E aí, Palmeiras de 2026 está melhor do que na semana passada. É isso, Gabriel? Tá melhor que qual esse Palmeiras aí? Então, é muito quarta e domingo, como a gente fala, né? Mas acho que o Palmeiras anima um pouco mais para esse ano. Tem o Arias chegando também, jogador ali que chega num time já muito azeitado. Ontem não foi um jogo brilhante do Palmeiras, o Inter perde muita chance também, né? A gente estava, enfim, no fim de papo ontem com a Domi também, e o Inter é um time que realmente tinha uma zaga muito frágil ano passado. Vende o Vitão e não traz ninguém para a zaga, traz o Félix Torres, né? Então é algo realmente aí a ser discutido, mas o Palmeiras ele é um time que eu acho que ele anima um pouco mais do ano passado, até porque não foram ainda os tropeços, né, que vão acontecer naturalmente. Você sabe que tem uma coisa... Desculpa. Não, diga. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem, às vezes, eu entendi o que você falou e eu respeito perfeitamente a sua opinião. Eu acho muito relevante a vitória de ontem. Porque o Palmeiras, historicamente, não ganha em Porto Alegre e é a primeira vez na história. São 39 visitas ao Beira-Rio. 39 visitas ao Beira-Rio, pelo Brasileirão unificado. Vamos ver os melhores momentos do jogo, enquanto o PVC vai falando? E é a 6ª vitória apenas, em 39 jogos. Ganhar lá não é normal. E é a primeira vez que o Palmeiras ganha 2 anos seguidos em Porto Alegre. 2 anos seguidos pelo Brasileiro. Então é muito expressivo. Eu entendo que a gente, às vezes, tem um certo medo de elogiar atuações, até porque a atuação da semana seguinte pode ser pior. Mas, para mim, foi uma atuação muito importante do Palmeiras. O Internacional não jogou mal, o Internacional jogou uma boa partida. A segunda metade do primeiro tempo, o Inter foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras voltou com uma postura mais defensiva, mas o primeiro tempo marcou muito no ataque, depois atrasou a marcação, usou velocidade, fez gol de bola parada, fez gol de posse de bola, bola longa, e fez gol de pressão. Então, tem um repertório que é importante para um time que está se reestruturando. Vai ser todo o jogo assim? Tem que ganhar o próximo jogo do Guarani, nem tanto. Tem que ganhar do Fluminense, que pode ser a estreia do Arias. E aí entender o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que foi uma atuação importante. E às vezes eu percebo que a gente tem, tirando uma atuação impecável, 7-1, 6-0, 5-0, sempre a gente está dizendo não foi brilhante, mas ganhar 2 anos seguidos do Internacional lá, na história, é brilhante, é muito bom. Brilhante, se não foi brilhante, foi eficiente, né, Gabriel? Porque a gente viu um jogo coletivo funcionando, defensivamente um time forte e um time que também consegue fazer seus gols. Aliás, um jogo de golaços, inclusive. Então, é um time que mostra nesse momento, mostra uma força mental e que é difícil bater esse Palmeiras, pelo menos nesse recorte de 3 jogos, que é o que a gente está falando aqui, né? Tudo muda o tempo todo. Mas nesse recorte, desde a goleada para o Vitória, a vitória do derby também, a vitória no derby e ontem também, esse time mostrou essa força. É um time letal que chega bem na cara do gol e sabe o que fazer com a bola, né, Luísa? Porque tem muito time que acaba rondando a área e tem muita dificuldade, o Palmeiras não sofre desse mal. E por falar em eficiência também, eu vejo muitas críticas, aí o PVC pode falar até melhor porque ele convive mais nessa comunidade palmeirense, né? Mas a respeito do Luigi, e ontem ele fez um jogo de muita entrega, como ele sempre faz, né? Ele recupera a bola ali no meio de campo, ele é um jogador que ele consegue, né, trazer uma entrega para esse time, e aí vai um pouco dessa eficiência, né? Quando você recupera a posse de bola ali tão próximo da área, a chance de algo acontecer é maior e ele tem essa característica. Acho que já é o segundo jogo consecutivo que ele tem uma recuperação ali próximo da área e pode dar uma opção de ataque para o Palmeiras. Então é um time letal de fato e foi uma vitória importante para o Palmeiras, não tira o mérito, muito importante para o Palmeiras, mas que também expõe fragilidades do Internacional, que é um time que vai sofrer esse ano também. Para mim, o melhor em campo foi o Andreas.
O melhor em campo, na minha opinião, foi o Andreas. O Gustavo Gomes jogou uma partida exuberante. O Vitor Roque jogou bem. O Luigi tem uma coisa que é valiosa. Primeiro, ele é muito dedicado. E foi ele que tomou a bola do Garro no clássico, Ele no tomou a bola derby, do né? Garro nesse jogo, E ele, nesse e ele jogo. começa a jogada ali daquele gol. Ele tomou 2 bolas, né? Ele tomou a bola do Mateuzinho, que aí depois, acho que pela imaturidade, ele estava, me parecia, em pânico para fazer o gol. De não entender exatamente a tranquilidade que ele precisava ter para tirar o Hugo Souza e colocar a bola para o fundo do gol. Mas o Luigi ajudou muito a decidir o clássico contra o Corinthians em Itaquera. E ajudou muito a decidir o jogo de ontem, porque ele rouba a bola no ataque, na saída do Internacional, e oferece logo de cara para o Lucas Evangelista, que faz o passe. Primeira bola do Evangelista no jogo, o Andrés Pereira faz o gol. Eu acho o Luigi um jogador importante e tem que ter paciência com ele, cuidado com ele. Ele não é o Neymar aos 17 anos, mas é um jogador de muito valor, muita importância. Falou do Andréas, os números já mostram isso, né? Já é a 3ª temporada dele com mais assistências na carreira, só com 8 jogos. 8 jogos, 1 gol e 6 assistências em 2026. E, mais uma vez, ele foi super importante nessa vitória. É um jogador que, claro, né, a gente já imaginava que iria se sobressair, mas que tem mostrado isso, Gabriel. E talvez esse ano, com o Marlon Freitas ali do lado dele, ele tendo uma liberdade ali, ele possa conseguir isso de uma forma mais firme até. Sabe que na minha conta são 4 assistências. São 4? Bom, na minha são 5. O que é muito bom. Que tem um a mais. É que assim, é porque, sabe aquela bola que ele toca a bola pro Alan. Aí o Alan domina, corta um zagueiro, Já entendi. corta 2 zagueiros, corta 3 zagueiros e chuta de fora da área. Ele deu o último passe antes do jogador que fez o gol, mas na assistência Mas não é aquele passe... que clareia a jogada. É jogada. porque pro PVC, para ser assistência, tem que ser muito específico. Tem que ser o gol feito, praticamente. Assistência é um critério subjetivo. Ele não é objetivo como artilharia. Sim. Assistência é subjetivo. Não sei se você pode discordar de mim. Como Não, o meu sim, conceito é outro, a gente vai divergir que um é 4, o outro é 5, mas tá tudo certo, tem bastante de qualquer jeito. O fato é que ele participa das jogadas, né? Quando ele participa das jogadas, concordamos em relação vai a entrar isso. no número. Mas é um jogador que ele é muito técnico, né, Luiz? Ele é muito técnico, ele tem uma capacidade de armação que é diferente, tanto é, né, que tem a carreira que tem, já passou por futebol europeu. Então é um jogador que joga em alto nível, exerce um alto nível no meio de campo do Palmeiras, tem uma criação diferenciada e vai ali no meio de campo, né, deslizando um pouco mais, porque agora tem aquele meia que corre por ele, né? Cara, meia clássico, meia que tem uma marcação, mas é mais clássico, ele precisa ter aquele pitbull do lado para correr, para caçar. Isso ele tem agora, que é o Marlon Freitas também, que não deixa barato nenhuma jogada. Acho que ele tende a evoluir muito, Luísa. Marlon Freitas está ajudando o Andréas nesse posicionamento dele, PVC, dá a ele mais liberdade, mais chance de chegar à frente. Ali também, né, conversando em campo com o Flaco, com o Vitor Roque, isso ajuda o Andréas? Acho que o Marlon Freitas é um capítulo à parte do Andréas. O Andréas está jogando bem. O Andréas chegou, estreou brilhantemente contra o River Plate. Depois ele teve momentos melhores, momentos piores. Todo mundo, ninguém vai trabalhar no mesmo nível todo dia. Ele tá bem, e está se recuperando fisicamente, está andando fisicamente. Vai ser uma temporada muito boa dele. O Marlon é curioso porque quando o Marlon Freitas chegou, e até hoje ainda, as pessoas estão falando, o Palmeiras precisa de um 5. E a gente passa a vida inteira ouvindo que o futebol, o meio-campo, não pode mais ser compartimentado em marcadores e criadores, volantes destruidores e meias de criação. E o que o Marlon é? O Marlon é um meio-campista. O Marlon é um 8 que pode ser 5, é um 5 que pode ser 8, e os dois podem ser ao mesmo tempo. Como foi Zé Rafael e Richard Rios em 2023, quando se dizia, o Palmeiras perdeu o Danilo, não tem um 5. E foi campeão brasileiro com o Zé Rafael jogando de 5. Jogando com a camisa 8, mas jogando de 5. Então, pode sim. Pode contratar um outro volante de outra característica? Também pode. O Marlon está se adaptando muito como liderança do elenco.
Claro que eu acho importante separar que o Palmeiras de hoje, ele é apenas melhor que o da semana passada. Ele não é melhor não vamos que o de ficar 25. muito emocionados. Mas o Marlon, ele chega com essa expectativa também, né? Porque ele era um dos pilares ali do Botafogo, das conquistas do Botafogo. Chega aí para ser esse jogador, para exercer essa liderança num time ainda com muitas mudanças e com garotos também. Então, quando ele foi contratado, também foi pensado nisso, no meio com uma certa experiência. Foi pensado em ter um jogador que monte um elenco. Isso é uma velha regra do futebol e que não é uma ciência exata. Quando você monta um time para ser campeão, você precisa ter jogadores que gostam de ser campeões, que estão acostumados a serem campeões. Na formação do time do ano passado, o Facundo não é um jogador campeão, o Ramon Sousa não é um jogador campeão, não é que nunca tenham sido. Não é um jogador com hábito de ser campeão, o Vitor Roque não é um jogador com hábito de ser campeão. E aí você olha para o elenco e fala, eu preciso ter esse cara. Eu não estou falando que o Palmeiras olhou para isso desmerecendo os que estavam lá. Não se trata disso. Ele agregou um jogador que tem uma capacidade de liderança e uma indignação pela derrota. Isso faz muito bem para o vestiário. Esse é o caso do Marlon Freitas, esse é o caso do John Arias.